Em meados do século XVII, a criação de gado é empurrada pela coroa portuguesa para o interior no intuito de deixar as terras próximas ao litoral livres para o plantio de cana-de-açúcar, atividade mais lucrativa da colônia à época. Com isso, o governo português doa terras no interior do Nordeste para a povoação e criação bovina. Essa política de doação de terras foi bastante comum no período colonial e ficou conhecida como Sesmarias. Assim aconteceu o descobrimento do Piauí, e da mesma forma se deu o povoamento de Campo Maior, de acordo com alguns historiadores que afirmam que nossa cidade tem início com a chegada de Bernardo de Carvalho e Aguiar, que aqui instalou a fazenda denominada Bitorocara no ano de 1695. Após conhecermos um pouco da história do Piauí, onde vimos também o conflito de informações entre historiadores sobre o povoamento do nosso estado, passamos a ver como teve início a colonização nas terras campo-maiorenses. Estima-se que em 1690 chegou a estes campos maiores o português Bernardo de Carvalho e Aguiar. Militar, a mando da Casa da Torre na Bahia, Bernardo de Carvalho e Aguiar chegou ao que hoje é Campo Maior, trazendo gado. Ele procurava novas pastagens. Essa é uma das teses para a origem de Campo Maior. Mas há quem defenda que foi a instalação da Matriz de Santo Antônio, também em 1690, que deu origem ao que hoje é Campo Maior. Nosso encontro de hoje é com o escritor, historiador, presidente da Academia Campo-Maiorense de Artes e Letras ACALI, João Alves Filho. Nessa data nós vamos conversar a respeito do surgimento de Campo Maior, aquela dúvida, a grande interrogação que existe acerca do local exato onde estava localizada a fazenda Bitorocara. Daí então nós partiremos para assuntos pertinentes acerca da história de Campo Maior, como Batalha do Genipapo e a sociedade campo-maiorense lá dos primitivos da nossa história. O primeiro questionamento, seu João, é a respeito de Bitorocara. Onde é que surge Bitorocara e é que dá origem a Campo Maior? Bitorocara é uma fazenda que presta uma homenagem a Portugal. Em Portugal existe uma vila, uma comunidade, hoje cidade, denominada de Bitorocara. E na época, o português Bernardo de Carvalho Aguiar, que saiu da Bahia à busca de terras boas para a criatório de gado, entrou pelo Ceará, pela província do Ceará, entrou na província do Piauí pelo lado de São Miguel do Tapuio, lá instalou uma fazenda no local onde viveram os índios tapuios, e passando 2 anos lá nessa região, saiu de lá à busca de novas terras, até encontrar o rio Longar, aqui em Campo Maior, onde sentiu que a pastagem era de boa qualidade, água suficiente por causa do rio Longar, rio Surubim, rio Titara e o Riacho Fundo, além do Maratauã, lá em Barras, né, que passa hoje na cidade de Barras. Então, Bernardo de Carvalho Aguiar viu este centro aqui como um grande acontecimento para a produção de gado, que era o seu forte. E aqui ele instalou a fazenda Bitorocara nos meses de março e abril do ano de 1695. E com essa instalação de Bitorocara, Bernardo de Carvalho Aguiar era um homem muito forte, um líder reconhecidamente empreendedor, achou por bem se centralizar aqui, e em torno de Bernardo outros fazendeiros foram chegando, até que em 1710 já existiam aproximadamente 50 fazendas em Campo Maior. Mas a tese defendida pelo escritor João Alves Filho, assim como por outros pesquisadores sobre a história de Campo Maior, foi contestada em obra lançada em 2015 pelo escritor campo-maiorense Marcos Paixão. Campo Maior, Origens, o livro do escritor Marcos Paixão. Aqui ele refuta a única tese que se tinha até então sobre a origem de Campo Maior. E é com Marcos que a gente conversa agora. Marcos, se tinha uma tese acerca da origem de Campo Maior, e você acaba refutando essa tese. Qual era a tese que existia e o que você defende agora? Bom, a tese que nós tínhamos em Campo Maior é a tese que o padre Cláudio Melo elaborou
de que a origem de Campo Maior estava ligada a uma fazenda de gado chamada Bitoroccara, uma fazenda que era do Bernardo de Carvalho e Aguiar, um português que teve na nossa região ainda no finalzinho do século XVII, 1690, 95, mais ou menos por essa faixa. E então a suposição é que essa fazenda Bitoroccara estava localizada onde hoje são as terras de Campo Maior, na verdade onde hoje é a cidade de Campo Maior, as margens aqui da cidade de Campo Maior. E segundo o padre Cláudio Melo, foi essa fazenda que começou toda a povoação, toda a origem da atual cidade de Campo Maior. Na nossa pesquisa, nós conseguimos, através de documentos e de uma releitura, inclusive, do próprio material que o padre Cláudio Melo utilizou, nós conseguimos provar que essa fazenda Bitoroccara, ela não estava localizada em Campo Maior, mas mais ao norte do Piauí, nas proximidades do rio Parnaíba, inclusive. O próprio Cláudio Melo, no livro dele, ele vai dizer isso, e ele inclusive diz que a fonte está equivocada. Ele acreditava que havia um erro naquela fonte, naquele documento, quando citou o Arraial Velho, que é a mesma Bitoroccara, estando localizada às margens do rio Parnaíba. Ele acreditava que o copista, lá, o escrivão, errou em colocar aquela localização. Porque, na verdade, se havia um erro ali, se fosse verdade aquela fonte, a tese dele estava caindo por terra, né? Então, como não havia um outro documento e tudo ele achava que estava dito ali na Bitoroccara, ele acreditava que a fonte estava errada. Mas, nessa minha pesquisa, nós localizamos outras fontes que provam, de fato, que o Arraial Velho estava localizado, sim, na beira do rio Parnaíba. Na verdade, ela estava localizada nas duas margens do Parnaíba, tanto no Maranhão quanto no Piauí, né? O rio cortava a fazenda ao meio, na verdade é isso. E hoje nós temos já as datas de Sesmaria que mostram que essa fazenda, no ano de 1749, o documento, né, oficial, dando posse, foi passado para o filho do Bernardo de Carvalho, o Miguel de Carvalho, e hoje não há dúvida nenhuma de que essa fazenda estava localizada muito mais ao norte do Piauí. E, obviamente, uma fazenda tão longe não poderia ter dado origem a essa cidade aqui de Campo Maior. Outro fato que levou o Cláudio Melo a supor isso foi porque Bernardo de Carvalho foi uma das pessoas, foi a principal pessoa a ser responsável pela construção da igreja de Santo Antônio, né? E ele acreditava, então, que a igreja tinha sido construída nas terras dele, no quintal da fazenda, por assim dizer. Mas essa também é uma tese que cai por terra nessa minha pesquisa. Eu vou mostrar que as igrejas nem sempre eram feitas ali à beira da casa da fazenda. O que deu origem a Campo Maior foi a igreja de Santo Antônio. Na verdade, o que nós temos de documento diz exatamente o seguinte, que quando foi construída a igreja em Oeiras, o bispo de Pernambuco, toda essa região era jurisdição religiosa de Pernambuco, do bispado de Pernambuco, e o bispo de Pernambuco, ao dar a autorização para erguer a igreja lá em a freguesia em Oeiras, ele dá a seguinte ordem: façam num local onde seja acessível para todos os moradores. As fazendas eram muito distantes umas das outras, né, pontuadas em locais diferentes do território. Então a ideia do bispo era: faça num local que fique perto para quem está no sul, fique perto para quem está no norte, para não privilegiar nenhum nem outro, num centro mais ou menos assim. E assim foi feito Oeiras, num local deserto de gente, né, que não era muito povoado. A mesma instrução foi dada em Campo Maior, para que a igreja fosse feita no local que fosse privilegiado para todas as pessoas poderem, os fazendeiros mais na região do norte, poderem participar. Bernardo de Carvalho, como era um mestre de campo, ele não era ainda mestre de campo, mas passaria a ser futuramente, mas foi ele quem esteve à frente disso, né, como um homem de Portugal, um soldado português, e ele foi que conduziu o padre, na época, que provavelmente era um parente dele, nessa busca pelo local para fazer a igreja de Santo Antônio, que era muito minúscula, na verdade, quando foi feita. Então, por conta disso, o padre Cláudio pressupôs que era ele. Mas, na verdade, quando ele construiu a igreja de Santo Antônio aqui, a igreja atraiu pessoas para perto dela, o religioso, o sagrado atraiu as pessoas. O português, um homem muito religioso, né? O catolicismo muito forte, e essa igreja serviu como atrativo. Quando a vila foi fundada em 62, então o rei de Portugal deu ordens explícitas, está em documento isso,
dizendo que os moradores da região, de toda a macro-região de Campo Maior, tinham que construir casas na vila, para que a vila crescesse. Então, com mais essa chegada de gente, de pessoas, perto da igreja, consolidou-se a povoação. Mas o escritor João Alves Filho reafirma que a colonização de Campo Maior foi originária da fazenda Bitoroccara e cita onde ficava instalada a fazenda de Bernardo de Carvalho. A fazenda Bitoroccara foi situada entre os rios Longar e o rio Surubim. E a igreja foi construída aqui, neste local que ela está, por causa do visual. Aqui é um alto, você vê que daqui você sai para a Flores, você vai descendo, tá? Você passa de Flores, você vai subindo. Então nós temos aqui o lago do Surubim, todinho, que é uma parte baixa, e de onde você está, de qualquer lugar de 15, 20 quilômetros de distância, você vê o cruzeiro da Igreja Catedral ligado, principalmente à noite. Tá? E aí que se diz que o ponto estratégico da fazenda Bitoroccara ficava realmente perto da igreja, porque é a lógica que manda. E o testemunho maior foi o padre Cláudio Melo, que foi pesquisar em Portugal. E ele chegou e escreveu no livro Bernardo de Carvalho Aguiar que a igreja de Santo Antônio estava situada ao lado da fazenda Bitoroccara, na confluência entre o rio Longar e o rio Surubim. Em 1712, 3 anos depois, foi constituída a freguesia de Santo Antônio do Surubim. Isso, com as 3 igrejas. Com as 3 igrejas, que é a Nossa Senhora dos Humildes, a igreja de Nossa Senhora do Livramento, hoje José de Freitas, e a igreja de Santo Antônio. Com essas 3 igrejas, ela perdurou como freguesia de Santo Antônio do Surubim, de 1715 até 8 de agosto de 1762, o dia em que o governador João Pereira Caldas, o primeiro governador da província do Piauí, nomeado por Dom José I, e mandou uma carta para ele, com a Carta Régia, que já vinha com o nome, para mudar o nome de freguesia de Santo Antônio do Surubim para Vila de Campo Maior. No dia 8 de agosto de 1762, a comunidade se reuniu na igreja e, em Assembleia Geral, aprovou o nome de Vila de Campo Maior. O nome seria devido aos grandes campos aqui existentes parecerem com os de Campo Maior em Portugal, portanto, uma homenagem à cidade portuguesa. Logo em seguida, no dia 11 de agosto do mesmo ano, é criado o primeiro Conselho Municipal, com poderes para legislar e então a criação do Código de Postura e Regulamentação e ainda o Estatuto da Comunidade. Mas Campo Maior só passa a categoria de cidade no dia 28 de dezembro de 1889, quando o piauiense Taumaturgo de Azevedo assume o governo do estado e tem como seu primeiro ato assinar o decreto elevando a categoria de Campo Maior de vila para cidade.